Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bom dia, bom domingo. Desejo que o seu coração esteja firmado no Senhor, disposto para comparecer hoje à casa do Senhor, à comunidade, para celebrarmos juntos. Estaremos daqui a pouco, às 9 horas, no nosso primeiro culto, e depois às 18 horas. Você está convocado, se você não é do grupo de risco, porque é opcional você ir ou não, é recomendável que não, mas se não, você pode ir e será um tempo agradável hoje com a Santa Ceia. Quero compartilhar uma palavra para os meus irmãos, meus amigos, em 2 Pedro, capítulo 2, vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Na verdade, seria recomendável o capítulo todo, mas eu quero trazer uma reflexão nesses 3 primeiros versículos. Diz assim: assim como no meio do povo, e esse povo aqui é o povo de Israel, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, na igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quero falar sobre o caráter, ou sobre as marcas dos falsos mestres, ou dos falsos líderes, dos falsos profetas. Todos nós ficamos estupefados, admirados e escandalizados nesses últimos dias com os acontecimentos que foram noticiados aí na mídia, envolvendo religiosos, envolvendo liderança, deputada, que se dizia também, que se autodenominava pastora, sacerdote romano, padre, juiz, tudo. Outro pastor Everaldo, foi preso ontem. Gente que está no topo aí das notícias, com escândalos. Escândalos, e não são escândalos pequenos, são cabeludos, são extremamente tristes. E aí muita gente generaliza e acaba colocando no mesmo bojo, no mesmo rótulo, todos os religiosos, todos os líderes. Nós precisamos saber diferenciar e ouvir o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? O apóstolo Pedro diz o que Jesus também já disse, que haveria de vir os escândalos. Então o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Líder da igreja em Jerusalém, servo do Senhor, do colégio apostólico, ele diz que, primeiro, certamente haverá. Assim como houve em Israel, na igreja haverá também. Então, a primeira certeza que nós devemos ter é que haverá falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, lobos com pele de ovelha. Segundo, e eles estão no nosso meio, eles não são uma categoria que fica à parte da igreja. O texto diz que haverá entre vós. Então eles estão na igreja, eles estão na liderança, eles estão aí no poder, eles estão à frente, eles são influentes. Terceiro é que eles são muitos, e eles são também influenciadores e muitos seguirão as suas doutrinas, suas práticas. Então eles têm um bom público, razão porque eles se elegem, eles enganam e conseguem até chegar ao poder para poder faturar mais ainda e estar próximo ao poder. Então muita gente na igreja admira esse tipo de gente, mesmo às vezes depois de tudo que fazem e se comprova que são corruptos, continuam muitas vezes, mesmo sem se arrepender e continuando nas práticas, continuam tendo liderados.
Então é importante a gente entender isso. E é importante ouvir o que o Senhor disse para a gente distinguir uma coisa do outro. Quem são os verdadeiros dos falsos, aqueles que são comprometidos, íntegros, verdadeiros, daqueles que são falsos. O apóstolo Pedro aponta 6 características. Você deve ficar atento quando você vê algum religioso, alguém com essas características. Cuidado. Em primeiro lugar, o texto diz que esses falsos são dissimulados. Eles aparentam ser piedosos, falam em nome de Deus, em nome da família, na moral, né, anticorrupção, mas eles estão atolados até o pescoço na corrupção, na imoralidade. Eles não têm compromisso com nada com família, nem com Deus, só usam o nome de Deus em vão. Então são dissimulados, aparentam piedosos, serem piedosos, piedade, mas eles são falsos. Então cuidado, pelos frutos a gente vai conhecendo qual é a árvore. Então eles são dissimulados. Em segundo lugar, eles são heréticos, eles são dados à heresia. Então eles não estão comprometidos com a palavra, com a interpretação correta. Usam parte da Bíblia para disseminar estudos falsos ou ensinos falsos, como nós temos visto, teologia da prosperidade, da confissão positiva, né? E tantas outras teologias furadas que têm sido disseminado no meio evangélico ao longo desse último século, né? Do século passado e desse início desse século. Então eles são heréticos, eles não seguem as doutrinas da graça, as doutrinas que o Senhor Jesus estabeleceu, que os apóstolos estabeleceu, o credo apostólico. Pelo contrário, eles inventam heresias e muita gente vai atrás dessas novidades. Em terceiro lugar, a característica é que eles são libertinos, aparentam ser moralistas, né? Aparentam um discurso moralista, mas são libertinos, são dados à imoralidade. Nós vimos aí as notícias que nos admiraram, nos deixaram estupefatos, né? Aterrorizados, extremamente admirados, como uma líder conseguia aí ser tão libertina. Então são dados à hipocrisia, são libertinos, moralmente são fracassados, mas no púlpito passam a ideia de que são santos, são piedosos, são extremamente zelosos pela moral, pela ética, mas eles são libertinos. Vários casamentos, em casos amorosos, escândalos sexuais e por aí vai. E são dados à libertinagem. Né? A libertinagem aqui tem a ver com a imoralidade, com tudo aquilo que é promiscuidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A quarta característica é que eles são uma vergonha para o Evangelho. O texto diz que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles o Evangelho é envergonhado, o Evangelho é tripudiado, o Evangelho se torna motivo de chacota. É o que nós temos visto por aí. Né? Muita gente brincando, né? Longe de mim ser de Deus, longe de mim ser pessoas de bem, longe de mim, né, ser evangélico. Por quê? Porque, infelizmente, o que nós fazemos reflete muito em relação a aquilo que testemunha ou não, atesta ou não a nossa autenticidade. Então, infelizmente, são pessoas que não estão preocupadas com a honra do Evangelho, com o nome do Senhor Jesus, estão preocupados com o seu bel prazer, com as suas práticas, e o caminho da verdade é infamado, é envergonhado. Em quinto lugar, eles são avarentos, eles são gananciosos. O texto diz que, movidos por avareza, fazem comércio de vós. Eles não estão preocupados com a palavra de Deus, com a alma, com a vida das pessoas, com o bem-estar das ovelhas. Eles estão preocupados em sugar o que as ovelhas têm, o que as pessoas têm, o que as pessoas de boa fé, ou aqueles que vivem atrás de alguma riqueza, prosperidade ou solução imediata para os seus problemas, acabam caindo nas armadilhas, na lábia, no linguajar sedutor que eles têm. Então eles estão preocupados com poder, com dinheiro, com muito dinheiro. Por isso que a maioria desses líderes, eles estão abraçados ao poder, eles querem chegar ao poder. Se não chegam ao poder, estão abraçados com quem está no poder, para ter influência, poder e dinheiro. Então são pessoas que estão
movidos por avareza e fazem comércio de vós. O evangelho é usado como comércio. Então tenha muito cuidado com quem vende bênção, com quem vende objetos benzidos, abençoados. Tenha muito cuidado com quem promete milagre e para orar por você tem que cobrar. Tenha cuidado. Esses são os vendilhões da fé. Esses são os falsos que estão envolvidos em comércio com a fé, com o nome do Senhor. Essa é outra característica. E a última, o texto diz que eles têm carisma na palavra, no trato, e eles conseguem usar palavras fictícias, e eles conseguem enredar as pessoas no linguajar enganador, um linguajar fictício. A palavra de Deus eles usam de forma fictícia. Então está muito envolvido com mistérios, com milagres, com coisas sobrenaturais. Usam o Antigo Testamento, né, aquelas práticas do Antigo Testamento para justificar as práticas deles, né? Como por exemplo os 300 de Gideões. Agora recentemente nós vimos aí uma das líderes desse movimento dos 300 sendo presa, envolvida aí em escândalo, porque eles usam essas coisas fictícias, esses exemplos do Antigo Testamento que já caducaram e que tiveram seu valor lá, mas no Novo Testamento já não tem mais valor. E eles então vão enganando as pessoas, né? É a trombeta de Gideão, né? É o óleo do rio lá, é o sal do Mar Morto e por aí vai. Eles conseguem enganar as pessoas com este linguajar e com esta palavras fictícias. E aí o texto diz que o que vai acontecer com eles é que eles serão julgados e é triste. E a característica é que eles são como fontes sem água, como neve impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negritude das trevas. Versículo 17. 19. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, eu quero trazer essa palavra para você meditar. E eu quero concluir dizendo, primeiro, não se deixe enganar. Precisa diferenciar quem é quem. E um dia, né, o Senhor já advertiu que aconteceria isso. Segundo, devemos temer ao Senhor e zelar pelo nosso testemunho. E ter muito cuidado, porque o apóstolo Paulo diz isso muito claro. Cuidado com aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Que nós possamos tremer diante do Senhor e vigiar, porque o inimigo, nosso adversário, ele continua em derredor procurando destruir as nossas vidas. Terceiro, nós devemos examinar tudo, examinar as escrituras, conhecer a palavra, saber que nós não devemos nos enganar com quem só usa o nome de Deus. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é de Deus ou entra no reino dos céus. Então não nos enganemos com esses falsos líderes religiosos, pseudos piedosos, que porque falam o nome de Deus, as pessoas já acham que eles são de Deus. Tem que ter caráter e compromisso com toda a palavra do Senhor. Em quarto lugar, tenha muito cuidado para que nós não venhamos perder a esperança e generalizar todo mundo. Ainda tem muita gente séria, gente que o Senhor usa, gente comprometida com o Evangelho, com a graça, com a verdade, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, debaixo da graça, com temor e tremor, sabedor das suas limitações, vigiam e buscam cada dia se aperfeiçoar para agradar o Senhor. Então não generalize, não perca a esperança. E em último lugar, mantenha sempre o seu olhar naquilo que o Senhor Jesus disse, para que você não desanime. Que Ele viria e Ele ia separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Continuará no meio de nós esses falsos mestres, esses falsos profetas, mas um dia o Senhor voltará e Ele vai separar, Ele vai mostrar quem é quem. E vale a pena então continuar firme, fiel, constante, servindo ao Senhor até o fim, não desanimando e não desistindo. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra e continuar firme, apesar de todas as mazelas do nosso tempo e todas as dificuldades, que você continue firme, servindo ao Senhor. Um grande abraço, que a palavra do Senhor seja guardada no seu coração, para que você continue animado, firme no Senhor. Um grande abraço, em nome de Jesus.